Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno latire. Olá, sejam bem-vindos ao terceiro milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. A temática do terceiro milênio é sobre racismo. O que é? Onde estão suas raízes? E o que diz, o que informa a doutrina espírita sobre este tema? E para abordar essa temática aqui junto conosco, o professor, doutor, escritor, historiador, palestrante espírita, Marcelo Gil. Professor e doutor, que alegria e satisfação. Alegria minha, Madeira, um grande abraço aos nossos telespectadores. É um prazer muito grande nós estarmos aqui novamente no teu programa, justamente para tratarmos de um assunto tão atual, um assunto que tem causado tanta polêmica nos dias de hoje, que é a questão do racismo, e que é de extrema importância, e que inclusive a doutrina espírita tem, conforme nós iremos abordar hoje, uma visão muito firme e muito positiva a respeito dessa questão do racismo. Então, professor doutor, para nós entendermos e compreendermos o que se entende por racismo. Bem, o racismo é uma forma de discriminação em razão da questão de raça, ou como nós hoje costumamos chamar, a questão de etnia. Sempre quando uma pessoa sofre discriminação em razão do grupo étnico ao qual ela pertença, em razão da cor de sua pele, ou em razão da região do mundo da qual ela venha, sempre que um indivíduo sofre discriminação em razão de um desses fatores, ou de vários desses fatores, nós dizemos que está havendo racismo. Esse termo, esta palavra, ela surgiu em razão deste conceito de raça, quando se imaginava, se pensava e se defendia a ideia de que os seres humanos pertenciam a raças diferentes. Então se falava em raça branca, raça negra, raça amarela, etc. Hoje, embora esse conceito de raça ele esteja um pouco em desuso e se prefira o conceito de etnia, os grupos étnicos, que são formados por pessoas nas mais variadas regiões do mundo, embora hoje em dia, portanto, o conceito esteja em desuso, essa questão continuou sendo chamada de racismo. Essa forma de discriminação continuou sendo chamada de racismo. E é inclusive tratada assim nos meios de comunicação, é inclusive tratada assim na própria legislação. Já que o racismo, além de ser algo imoral, é também crime, não só no Brasil, como em várias regiões do mundo. Sempre que um indivíduo sofre qualquer tipo de discriminação, sempre que um indivíduo sofre qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de perseguição em razão do grupo étnico ao qual ele pertença, nós temos algo que é imoral e também algo que é considerado pela nossa legislação como um crime e que é punido como tal. Em decorrência desse fator, em decorrência da nossa legislação determinar que o racismo é crime, os episódios de racismo têm chamado tanta atenção nos dias de hoje. Não apenas pela questão de se considerar, como sempre se considerou há muitos anos, que o racismo é uma forma abominável de preconceito. Então eu te pergunto, professor doutor, aonde estão assim as raízes do racismo? Porque tudo teve um começo, um início, mas onde estão essas raízes? Perfeito. Na verdade, o racismo é algo muito antigo. Nós podemos dizer que a origem do racismo, nós podemos dizer que a origem disso é muito antiga, se perde, na verdade, na história. Porque nós temos os episódios de determinados grupos submetendo outros grupos e discriminando outros grupos desde que o mundo é mundo, na verdade. O racismo ele nasce da intolerância e ele nasce da ideia equivocada que algumas pessoas alimentaram durante séculos e que algumas pessoas ainda têm hoje, de que alguns grupos étnicos, alguns grupos raciais, para usar um termo que está em desuso, mas que é associado frequentemente à questão do racismo, a ideia de que certos grupos, portanto, são superiores a outros grupos.
Esse conceito, ele foi desenvolvido ao longo do tempo, na verdade, desde a antiguidade. Se nós formos ler a Bíblia, por exemplo, que é um conjunto de livros muito antigos, nós veremos episódios de racismo acontecendo o tempo inteiro naquela época. Grupos étnicos se imaginando, se acreditando superiores a outros e submetendo esses outros grupos, inclusive à escravidão. Porque a escravidão vem daí. Vem da ideia de que os brancos são superiores aos negros e que, portanto, os negros poderiam servir aos brancos. Também nós podemos observar o racismo no processo de colonização que nós tivemos na América nos anos de 1500 e o posterior sistema de colonização que foi implantado na Ásia e na África no século XIX, nos anos de 1800, chamado Novo Colonialismo. Para diferenciar do primeiro colonialismo, que foi o processo de colonização da América nos anos de 1500. Nesses episódios, os brancos que vieram para cá, os brancos que depois foram para a África, que foram para a Ásia, por se considerarem superiores aos povos que viviam naquela região, implantaram um sistema de colonização que foi um sistema de colonização extremamente tirânico, ou seja, que submeteu outros povos, que não apenas submeteu esses povos na condição de escravidão, mas que também violentou a sua cultura, que impôs costumes diferentes, que impôs sistemas de estrutura política, de estrutura social completamente diferentes, ou seja, tudo baseado nesta ideia equivocada de que existem grupos étnicos superiores a outros e que ao grupo étnico superior cabe, inclusive, o direito de submeter os grupos que são considerados inferiores. É interessante notar, Madeira, o quanto esta ideia ela foi forte lá no século XIX e o quanto ela ainda é forte nos anos que nós vivemos hoje. Porque o principal argumento, por exemplo, dos europeus, quando partilharam a África, quando dividiram o continente africano no final dos anos de 1800, a chamada partilha da África, no processo de novo colonialismo, o principal argumento que era utilizado pelos brancos era de que os brancos superiores tinham não apenas o direito, mas também o dever de civilizar os negros africanos, né, de submeter os negros africanos no intuito de levar aquilo que era considerado como sendo correto, a civilização cristã, para esses povos da África. Então é um conceito absolutamente deturpado, é uma ideia absurda, deturpada, que não apenas busca justificar a superioridade de certos grupos em relação a outros, como também busca utilizar este conceito como forma de escravizar, de dominar e de explorar. Isso pode ser observado na história ao longo do tempo. Na Alemanha, por exemplo, durante o período anterior à Segunda Guerra Mundial e durante o período da Segunda Guerra Mundial, o racismo foi algo muito forte. Se cunhou a ideia de que a raça germânica era superior às outras raças e que, portanto, os alemães tinham o direito de exterminar os outros povos que estivessem dentro de seu território. Justamente em razão disso, houve uma séria perseguição não apenas aos judeus. Nós falamos muito da perseguição, o Holocausto, a perseguição aos judeus, o processo de extermínio dos judeus durante o período anterior à Segunda Guerra e durante a Segunda Guerra Mundial, mas não foi o único povo, a única etnia que sofreu esse processo de perseguição. Também os ciganos sofreram um processo tremendo de perseguição no mesmo período e sofreram esse mesmo processo em outros períodos de perseguição, tudo baseado nesta ideia. Uma ideia absurda, uma ideia equivocada de que certos grupos são superiores a outros. Inclusive é interessante notar que Hitler ele foi desmentido nesta ideia absurda que tinha da superioridade da raça ariana, um termo que foi cunhado nessa época justamente para
categorizar os alemães como sendo uma raça superior, Hitler foi desmentido em plena abertura dos Jogos Olímpicos que aconteceram antes da Segunda Guerra Mundial, porque o argumento era de que os alemães superiores tinham mais vitalidade, mais força, mais fôlego e tudo mais. No entanto, durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, foi um negro que ganhou a principal prova de resistência, que são 100 metros rasos, uma prova de corrida, que fez com que ele abandonasse o estádio antes da hora, indignado, porque foi desmentido naquele instante ali a sua teoria absurda de que os arianos, os germânicos, eram superiores e que possuíam o direito de, inclusive, exterminar outros povos. Então são episódios baseados nessa ideia de intolerância, que é a ideia que fundamenta o racismo. Agora é importante nós frisarmos aqui que quando nós damos esses exemplos, nós não estamos dizendo, afirmando em hipótese alguma que todas as pessoas pensavam assim. Por exemplo, não eram todos os alemães que concordavam com as ideias absurdas e racistas do Hitler de superioridade da raça germânica. Não, muito pelo contrário. Era um determinado grupo que tomou o poder e que impôs esse sistema de ideias a toda uma sociedade. Nós nunca podemos generalizar. Isso existe dentro dos povos e isso existe também individualmente. Então nós temos indivíduos que julgam que as suas características físicas, que a etnia a qual pertençam, seja superior às demais e que, em razão disso, tem o direito de perseguir e de submeter as outras pessoas que não pertencem ao mesmo grupo étnico a toda uma série de humilhações, xingamentos, processo de assédio moral, enfim, são uma série de fatores que são levados aí a cabo em razão da ideia preconceituosa de que existem raças ou grupos étnicos superiores a outros. E qual a visão espírita a respeito do racismo? O que diz, o que informa a doutrina espírita nessa questão, nessa temática do racismo? É muito interessante, Madeira, porque o espiritismo, na verdade, a doutrina espírita é uma doutrina reencarnacionista. Então nós precisamos compreender o que isso significa. Para o espiritismo, nós somos espíritos eternos, fomos criados por Deus simples e ignorantes e estamos em processo de evolução. A reencarnação acontece justamente neste intuito de nos propiciar o avanço moral e intelectual. Portanto, nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência biológica e vivenciando uma experiência de encarnação em um corpo biológico. Nós não somos seres biológicos que ocasionalmente experimentamos, vivenciamos experiências espirituais. Não. Nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência na matéria neste instante. Portanto, o que é material é transitório. O que é espiritual representa conquistas eternas. Nós somos espíritos reencarnados. Ora, o espírito pode reencarnar nas mais diversas regiões do mundo, nas mais diversas etnias, nos mais diversos povos, nas mais diversas raças, se quiserem usar esse termo, nas mais diversas classes sociais, e pode reencarnar o espírito nos gêneros masculino ou feminino. Eu costumo brincar dizendo que a doutrina reencarnacionista ensinada pelo espiritismo coloca fim a todo o tipo de preconceito, porque nós podemos reencarnar brancos, negros, amarelos e até verdes, quem sabe, num outro mundo, porque nós não sabemos como são os habitantes de outros mundos e existe essa brincadeira em relação aos marcianos que seriam verdes. É claro que é uma brincadeira para que as pessoas compreendam que o corpo que nos reveste, que reveste o espírito, enquanto o espírito está encarnado no mundo físico, no mundo material, este corpo é transitório. A essência é espiritual. Portanto, esta compreensão em torno da ideia da reencarnação coloca abaixo todo o tipo de preconceito, inclusive os preconceitos raciais. Porque vejam bem, nesta encarnação eu encarnei branco, reencarnei branco. Na próxima poderei reencarnar negro. Reencarnei no Brasil nesta encarnação. Na outra poderei reencarnar na África, na Índia. Poderei reencarnar na China, no Japão,
na Europa, em qualquer outro lugar do mundo. E, inclusive, poderei reencarnar em um outro mundo, já que a doutrina espírita nos ensina que existe a pluralidade das existências, através da reencarnação, e a pluralidade dos mundos habitados. Existem mundos habitados pelo universo afora. Jesus já nos falava sobre isso numa linguagem poética. Há muitas moradas na casa do Pai, muitos mundos habitados pelo universo. Então, isto é transitório. Sendo assim, todos os preconceitos vêm abaixo. Eu posso reencarnar rico, como eu posso reencarnar pobre. Eu posso reencarnar homem, como eu posso reencarnar mulher. O espírito tem as duas polaridades sexuais. Nós podemos reencarnar homem ou mulher de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Então percebe, todos os preconceitos vêm abaixo. Ou seja, nós não somos, estamos. Nós não somos, estamos. Temos Exatamente. O corpo que nos reveste tem certas características. No entanto, essas características biológicas, elas são transitórias. Elas proporcionam ao espírito adquirir valores espirituais que são eternos, evoluir moral e intelectualmente. E fazendo esse processo de evolução, se libertar da necessidade da reencarnação. Portanto, o corpo físico sendo transitório, tudo aquilo que ele representa também é transitório. A doutrina reencarnacionista, quando ela é realmente compreendida pelo indivíduo, ela põe abaixo todos os preconceitos. Por isso eu costumo afirmar que a doutrina espírita promove uma verdadeira revolução nesse sentido. Quando eu digo que o espiritismo promove uma revolução, alguns companheiros espíritas se sobressaltam, porque o termo revolução ficou muito associado à ideia de revolta, à ideia de guerra. No entanto, revolução essencialmente não significa isso. Revolução é uma mudança drástica, uma mudança radical. Na verdade, o termo revolução significa isso. Uma mudança profunda numa determinada estrutura. Pode ser que essa mudança aconteça por intermédio de uma guerra. A Revolução Francesa, por exemplo, trouxe transformações profundas na sociedade através de um processo que foi marcado por inúmeras revoltas, por inúmeros incidentes, por inúmeras mortes. Mas, em essência, a revolução não está associada a isso. Revolução significa uma mudança profunda. Por isso, eu costumo afirmar que a doutrina espírita propõe, sim, uma revolução. Porque propõe uma mudança profunda, não apenas no nosso comportamento, mas na percepção daquilo que está à nossa volta. Principalmente através do conceito de reencarnação, que não é compreendido para muitas pessoas. Eu observo que muitas pessoas falam em reencarnação, muitas pessoas aceitam a ideia da reencarnação, conversam sobre reencarnação, inclusive dentro da seara espírita, mas não percebem o quanto o conceito de reencarnação significa em termos de mudança. Mudança de pensamento, mudança de paradigma, mudança de entendimento acerca do mundo que nos cerca. Porque todo espírita é reencarnacionista. E todo reencarnacionista não pode ser preconceituoso. E o racismo é uma forma de preconceito. Por que o reencarnacionista não pode ser preconceituoso? Porque se ele é reencarnacionista, ele de fato compreendeu que as coisas materiais são transitórias. Somente o que é espiritual é eterno. E que nós estamos aqui reencarnados em um corpo material que é perecível, um corpo que é transitório, que nós abandonaremos por ocasião da morte e retornaremos em uma outra vida, em um outro corpo. E este corpo, na próxima encarnação, poderá ter características absolutamente diferentes. Nós poderemos reencarnar em um outro lugar, poderemos reencarnar em um outro grupo social. Poderíamos reencarnar, inclusive, torcendo para outro time de futebol. Isso é interessante. Isso mostra que não podem existir preconceitos. Os preconceitos só existem entre os indivíduos que não compreenderam isso. E embora na doutrina espírita se fale muito a respeito de reencarnação, para muitas pessoas ainda não caiu a ficha, Madeira, inclusive espíritas, não perceberam o potencial que tem o conceito de reencarnação para transformar a compreensão das pessoas acerca de si mesmas e do mundo que nos cerca. E apenas um detalhe mais a respeito desse processo de reencarnação.
A reencarnação não é apenas um ensinamento teórico da doutrina espírita. A reencarnação não é apenas um artigo de fé, ou seja, um dogma. Não, a reencarnação é uma realidade. E não é apenas a doutrina espírita que diz isso. Inúmeras experiências, inclusive realizadas por médicos, por autoridades da área da psicologia, da psiquiatria, da neurologia, têm demonstrado que existem provas cabais, concretas, de que nós somos espíritos reencarnados. Através de uma série de testes realizados, por exemplo, por meio de hipnose, é possível fazer o que chamamos de regressão a vidas passadas. Isso tem sido investigado em vários lugares do mundo. Vou citar apenas um exemplo de uma grande autoridade no mundo a este respeito, Dr. Ian Stevenson, que faleceu há alguns anos atrás, professor da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, neurologista, um dos maiores especialistas na sua área, a neurologia, professor de neurologia de uma das faculdades de medicina mais prestigiadas dos Estados Unidos. O professor Ian Stevenson, através de regressão de memória, investigou dezenas de casos de pessoas que tinham lembranças de vidas anteriores. E ele publicou um livro, que inclusive é editado no Brasil, que tem como título 20 casos sugestivos de reencarnação. Onde, nesses 20 casos selecionados por ele, não há outra explicação cabível a não ser a explicação reencarnacionista para explicar as lembranças que os indivíduos tinham. Portanto, reencarnação não é apenas um artigo de fé. A reencarnação é uma realidade. Nós reencarnamos, estamos aqui reencarnados e poderemos voltar a este mundo numa nova vida, numa nova reencarnação, com tudo absolutamente diferente. Portanto, não há razão alguma para alimentarmos qualquer tipo de preconceito. Professor Dr. Marcelo, como você vê como professor, doutor na área da educação, escritor, historiador, palestrante espírita, os casos de racismo na atualidade, não só aqui no Brasil, como também no mundo inteiro? Como é que tu vê esses casos de racismo na atualidade? Eu vejo com muita preocupação, Madeira. Eu vejo isso com muita preocupação, porque embora estejamos vivenciando um processo de evolução acelerada do ponto de vista material, moralmente nós observamos que existe um descompasso. Ou seja, a doutrina espírita nos ensina que o processo de evolução do espírito acontece em dois quadrantes diferentes. Nós evoluímos intelectualmente e evoluímos moralmente. É preciso que essa evolução seja equilibrada para nos transformarmos em um espírito perfeito. Todos fomos criados simples e ignorantes e estamos destinados à perfeição. O início é igual para todos e o fim também é igual para todos. No entanto, o caminho a ser transcorrido para chegarmos à perfeição é individual, cada um faz o seu caminho. Então deve haver um equilíbrio entre a evolução intelectual e a evolução moral. O que nós observamos nos dias de hoje é que nós evoluímos muito intelectualmente, mas muito pouco moralmente. E o racismo, os episódios de racismo que nós vemos à nossa volta, nos demonstram isso. Nos demonstram o quanto nós, em geral, somos ainda espíritos muito atrasados moralmente. Porque vejam bem, nós vivenciamos há pouco tempo um caso que tomou a mídia de uma menina num jogo de futebol, que usou palavras ofensivas para se dirigir a uma determinada pessoa. Isso causou uma sensação muito grande em toda a mídia. No entanto, isso desencadeou indignação em certas pessoas, cobrança de justiça em outras pessoas e, por sua vez, também desencadeou em outros indivíduos preconceito, perseguição. A menina vem sendo perseguida. Vejam, eu não estou querendo isentá-la da culpa. Eu não estou querendo dizer que ela não deva responder pelo que ela fez. Eu não estou aceitando a sua atitude. Mas nós não podemos responder o preconceito com preconceito. Nós não podemos responder a perseguição com perseguição. Ela já teve a casa apedrejada, ela já foi perseguida na rua. Enfim, qual é a diferença entre alguém que usa palavras ofensivas para se dirigir a um outro indivíduo porque é de uma etnia diferente e aqueles que perseguem este alguém, que buscam prejudicar este alguém? Então é necessário refletirmos a este respeito.
Há poucos dias também houve um incêndio proposital, criminoso, em um CTG aqui no Rio Grande do Sul, porque ali aconteceria um casamento coletivo e havia um casal de mulheres homossexuais que iriam casar naquele momento. O CTG foi incendiado sob o argumento, para as pessoas que fizeram o ato de vandalismo, que era um absurdo que um CTG pudesse acolher uma iniciativa como essa. Ora, colocar fogo em um prédio é não apenas um crime, mas um ato hediondo. Quando colocamos fogo em um determinado lugar, colocamos em risco a vida de inúmeras pessoas. Mesmo que ninguém more naquele lugar, quando há fogo em um prédio, pessoas acorrem para apagar o fogo. Os bombeiros são chamados. É um risco de morte, é um risco de que o fogo se alastre. Então, observem a atitude das pessoas. Em razão daquilo que elas não concordam, elas impõem uma situação de perigo e de destruição ao patrimônio alheio. Isso também é preconceito. Isso também é uma forma de discriminação. Então as pessoas precisam parar e refletir sobre o quanto isso é importante. Essa reflexão é importante nos dias de hoje. Porque esses episódios de racismo, esses episódios de preconceito, de discriminação, que nós vemos a todo momento serem noticiados, demonstram a necessidade urgente do ser humano repensar os seus valores. Nós podemos não concordar com certas coisas. Podemos não concordar com certas atitudes. No entanto, precisamos aprender a respeitar as pessoas por aquilo que elas querem ser, por aquilo que elas desejam ser, pelas características que elas têm. Nós não podemos aceitar aquilo que é moralmente e legalmente errado. No entanto, temos a obrigação moral de respeitarmos o próximo. E jamais podemos impor o nosso pensamento a quem quer que seja. E nós vemos isso acontecer a todo momento. Pessoas querendo impor o seu pensamento aos outros, inclusive com violência, Madeira. Em matéria de religião, por exemplo, nós vivenciamos um processo de caminhada acelerada para o fundamentalismo no Brasil. Temos episódios cada vez mais seguidos de pessoas invadindo igrejas e quebrando imagens. Por exemplo, porque não aceitam que os nossos irmãos católicos cultuem as imagens. Ora, os católicos têm todo o direito de exercer as suas práticas da maneira como querem. Se nós não aceitamos isso, o problema é nosso. Reservamos a nossa crença para a nossa convivência familiar ou a nossa convivência no grupo religioso ao qual pertencemos. Mas não temos o direito, em hipótese alguma, de invadirmos a propriedade alheia para impormos o nosso costume. Isso está acontecendo a todo momento no Brasil. Igrejas sendo depredadas, imagens sendo quebradas por indivíduos de outras religiões que não concordam com o culto de imagens. Mas os católicos concordam. É uma prática do catolicismo. Não nos compete julgar. Não nos compete impor o nosso pensamento aos outros. Então eu vejo com grande preocupação esses episódios recorrentes. Aí eu me lembro, então, professor Dr. Marcelo, uma frase do Albert Einstein, que acabou, ele um grande cientista, né? E largou uma frase que ele dizia assim: triste época. É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. E continua sendo verdade. Einstein afirmou isso nas décadas de 40, 50. E continua essa situação. Por isso eu digo, isso é prova mais do que certa do quanto nós evoluímos intelectualmente. Somos capazes de desintegrar com total segurança um átomo. Mas não somos capazes ainda de desintegrar em nós mesmos o preconceito. Isso exige de nós reflexão. Sem dúvida. O racismo desaparecerá um dia da face da Terra? Vai desaparecer? Seguramente, Madeira, até porque a Terra está vivenciando um processo de transição. Estamos deixando de ser um mundo de provas e expiações, que é ocupado por uma grande maioria de espíritos ainda muito imperfeitos, e estamos em vias de transformação para um mundo de regeneração. Jesus já nos fala sobre isso no Evangelho, mas usa palavras poéticas, usa palavras simbólicas. Jesus ensinava através de símbolos. Jesus já dizia: os mansos herdarão a terra. Os mansos e pacíficos herdarão a terra. O que Jesus queria dizer com isso? Que somente aquelas pessoas que de fato vencerem o preconceito, somente aquelas pessoas que de fato vencerem a discriminação, a ideia absurda
alimentada pelo egoísmo, alimentada pelo orgulho, pela vaidade de que existem pessoas superiores às outras. Os indivíduos que vencerem isso permanecerão encarnando na Terra, enquanto que os espíritos que continuarem alimentando esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento, serão levados a outros mundos, mundos inferiores, mundos de expiação, onde continuarão o seu processo evolutivo e terão outras chances de vivenciar a transformação. A Terra, então, está se transformando gradativamente em um mundo de regeneração, onde não apenas o preconceito, o racismo, a discriminação serão eliminados totalmente, mas qualquer forma de pensamento ou de sentimentos inferiores. Agora, isso depende de nós. Essa transformação depende de nós. Tem muita gente aí das religiões tradicionais acomodada, esperando que Jesus volte no final dos tempos, montado em um cavalo, à frente de um exército de anjos, e resolva os problemas do mundo. Não é isso que nos ensina o Espiritismo, porque isso favorece o comodismo. O indivíduo se acomoda e fica esperando que Jesus venha e resolva os problemas. Somos nós que resolveremos os problemas. Jesus não vai voltar, por uma razão muito simples: ele nunca foi embora. Nunca abandonou o mundo, é o governador espiritual da Terra, está acompanhando o processo evolutivo do nosso planeta. Portanto, somos nós que precisamos fazer essa transformação através da reforma íntima, eliminando dentro de nós toda e qualquer forma de pensamento e de sentimento inferior. Professor Dr. Marcelo, nosso muito obrigado por estar aqui junto conosco, trazendo informações e esclarecimentos a respeito desse tema tão importante, tão atual, que é sobre o racismo. Sou eu que agradeço, Madeira. Um grande abraço a ti, um grande abraço aos nossos telespectadores e espero poder ter contribuído. Muito obrigado. Sem dúvida, com certeza. Grande abraço. Terceiro Milênio fica por aqui. Nós agradecemos o seu carinho, sua audiência, sua atenção. Lembrando que temos encontro marcado em nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso, que tenha uma semana repleta de alegria, sucesso, amor, muita paz e muito amor nos corações. Fique em paz e que Deus nos abençoe. Tibere, mantire, mo.